Olá, amigos, bem-vindos mais nesta oportunidade ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e com alegria sempre compartilhamos o comentário, ainda que resumidamente, do texto que estamos lendo no dia de hoje, fazendo parte do propósito de leitura anual da Bíblia Sagrada. E estamos no livro do profeta Jeremias, capítulo 10 ao capítulo 11, e no conteúdo, tanto da mensagem, quanto também uma palavra direcionada a esse instrumento, a este servo de Deus, Jeremias, a quem o Senhor também ele fala. E aqui logo então, Jeremias está apontando para a nação de Judá, para eles não se deixarem levar pela influência dos povos e das nações ao redor, que tem outros ídolos ou outros deuses, e eles dizem, não se comportem como elas, com seus costumes inúteis dessas nações que cortam as suas árvores e colocam na mão de um artesão e ele fabrica ali uma imagem, um ídolo que depois tem que pregar com um prego para fixar ele, senão ele cai. Eles fazem umas pernas, mas ele não anda, enfim. E assim é que o Senhor, nesse conteúdo, agora falando à nação, ele vai colocar um confronto entre esses deuses, e o Deus vivo, o Deus eterno, o Rei eterno. O Senhor é o único Deus. E Israel, o reino de Judá, precisava esta convicção. Esses deuses que não fizeram céus nem a terra, eles vão desaparecer. Mas aí ele contrapõe com o Deus, que ele é criador, de todas as coisas. O Deus de Israel, ele não é como esses ídolos, ele é criador de todas as coisas. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. E assim esses artesãos, esse povo que fabrica esses ídolos, vão ser envergonhados. Mas por conta dessa atitude da nação de Judá, o cerco vai começar. Jeremias está dizendo, está vindo aí um juízo, onde o Senhor vai lançar sobre Judá a nação que vai destruir, oprimir, E agora o Senhor dá uma outra ordem a Jeremias, para falar ao povo de Judá, lembrando eles, dos termos da aliança que Deus fez com Israel. E está lá em Êxodo 19, é o que Jeremias repete aqui. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que eu ordeno e guardar os meus mandamentos, então vocês serão o meu povo. É isso que Jeremias agora está dizendo, e Deus dizendo, e eu serei o vosso Deus. Então, assim, para cumprir as promessas que Deus fez aos antepassados, de colocar ele na terra, o povo de Israel, na terra da promessa e viver em paz, também correspondia ao termo da aliança. E nesse caso, Israel quebrou esta aliança. Era inúmeros, aqui o profeta está dizendo, os deuses que eles seguiram, os ídolos, Baal, era mais Baal do que as cidades que tinham em Judá. Por isso Deus disse, Jeremias, não chore mais por esse povo, não ore mais por eles. E assim, agora Deus fala com Jeremias, quando o povo ameaça Jeremias. Ele não fazia ideia do que planejavam contra Jeremias, planejavam matar ele, vamos destruir esse homem, suas palavras, vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. E assim Deus alerta e adverte o profeta. Os homens de Anatote que queriam me ver morto, eles tinham dito isso, nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Então foi um grande desafio para o profeta Jeremias lidar com o seu ministério naqueles dias. Agora o apóstolo Paulo está
nesta carta aos Colossenses, já para os últimos capítulos, capítulo 13 e 4, né? Encerramos também hoje a leitura da epístola de Paulo aos Colossenses e depois vamos iniciar amanhã Tessalonicenses. Mas Colosso, né, aquela cidade que geograficamente está hoje situalizada onde está a Turquia, na época denominado a região da Ásia Menor, não muito distante de Laodiceia, Hierápolis, e aqui ele ainda dá instruções, especificamente dentro do aspecto, né, da convivência social, que vai também, né, na verdade, refletir tanto o espiritual no social e social no espiritual. Uma coisa tem que andar com a outra, né? A vida cristã, ela é uma vida integral, não é ser cristão e crente apenas na igreja, no horário do culto, e depois vira as costas e faz, né, tem atitudes que não correspondem às Escrituras e à palavra. Por isso ele fala aqui especificamente, diretamente, né, com as esposas, né? Sujeite-se a cada um ao seu marido. Os maridos amem as suas esposas, não tratem elas com aspereza, né? Filhos, obedeçam, né? O mandamento para os filhos com promessa. Pais, agora o homem não como só esposo, mas como pai. Não irritem, não cause a ira a seus filhos. Servos, né? Os servos, ou seja, são aqueles que trabalham para alguém, né? Em tudo obedeça aos seus senhores. Aí lá em mais ele diz, senhores, aos patrões, sejam justos, imparciais, tratem bem, né? Porque lembre que vocês também têm um Senhor nos céus. E ele vai agora clamando por oração, orem, orem, orem para que Deus me abra a porta da palavra, orem para que eu proclame essa mensagem. E aí, nas últimas considerações, ele vai inserindo os obreiros, aqueles que caminham com o apóstolo Paulo desde as prisões, como Onésimo, né? Também aqui ele está se referindo a Tíquico, né? Que vai ser quem vai levar as notícias para eles, não é, sobre o estado do apóstolo Paulo. Aí Aristarcos, Marcos, Epáfras. E ele pede para então que os irmãos de Laodiceia e Hierápolis, que não estão muito distantes, não é? Também se esforcem, né? E pede até para que, olha, depois que tiverem lido esta carta na igreja ali na cidade de Colosso, envie ela para Laodiceia. E também aqui eu escrevi para Laodiceia, vocês leiam aí entre vocês também. Então é muito lindo essa, né? Porque a igreja era uma só. O Salmo 78, os versículos 56 a 72, dentro do Salmo de Asaf, né, ele agora está narrando sobre como foram as consequências sobre Israel, o reino do norte, né, cuja tenda também já havia se estabelecido em Siló, a aliança, a Arca da Aliança, e houve também, né, ali uma tragédia pelo desvio de Israel. Agora ele está falando para a nação de Judá neste salmo, né? E Deus escolheu Davi, seu servo, né? Dos currais o chamou para liderar a nação de Judá, né? E assim ele o fez. Com um coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Provérbios 24, 28 a 29, não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. É muito triste, Deus não se agrada com a mentira nem com a injustiça. Que Deus nos abençoe.